Tem coisas que a gente vive e nem acredita que aconteceu de verdade. Eu achava que conhecia o peso da honestidade, até o dia em que um milionário deixou a carteira dele bem na minha frente só para ver do que eu era feita. E o pior, ele não imaginava que aquele simples objeto guardava o segredo mais doloroso da minha vida. Enquanto eu limpava aquela sala gelada, carregada de poder, minha história inteira parecia prestes a explodir de um jeito que nem novela brasileira ousaria mostrar. Se você acha que já viu tudo sobre injustiça, abandono e reencontro, fica comigo, porque o que aconteceu depois mudou meu destino, o dele e o de muita gente ao nosso redor. Eu sempre acreditei que a vida da gente começa de verdade quando a gente cria coragem de encarar o próprio medo. No meu caso, esse medo tinha endereço certo, a periferia de Salvador onde cresci e aquela sensação constante de que tudo podia desandar a qualquer momento. Minha mãe, Dona Berenice, era a mulher mais forte que já conheci, mesmo quando a geladeira só tinha água gelada e silêncio. Ela insistia que honestidade era a única riqueza que ninguém podia tirar da gente, e eu guardava isso no peito como se fosse ouro. Meu dia começava antes do sol dar sinal de vida, quando o céu era só um borrão cinza e os ônibus vinham lotados de cansaço. Eu olhava pela janela e imaginava que aqueles prédios enormes do centro eram mundos proibidos para quem nasceu do lado errado do mapa. Íamos cedo, eu e minha mãe, com baldes e panos velhos, para limpar casas que nunca seriam nossas. Apesar de tudo, aquele trabalho me ensinou que dignidade não se implora, se constrói. E eu tentava erguer a minha, um chão limpado de cada vez. A verdade é que eu sempre quis mais da vida, mas nunca tive coragem de falar isso sem medo de parecer pretensiosa. Na comunidade, sonhar alto às vezes dói, porque a realidade puxa a gente de volta como elástico velho. Mesmo assim, eu me permitia imaginar um futuro diferente, um lugar onde eu pudesse crescer, aprender, ser vista além do uniforme de faxineira. Minha mãe dizia que sonhar não era pecado, mas realizar exigia nervo, e eu ainda buscava o meu. Foi num desses dias apressados que minha mãe comentou da Márcia, uma amiga antiga que trabalhava num escritório refinado no centro comercial. Quando ela disse que talvez houvesse uma vaga de faxineira por lá, senti um frio bom percorrer meu peito. O nome da empresa parecia até nome de novela de tão importante. Eu não sabia nada daquele universo, mas sabia que queria entrar. Minha mãe prometeu falar com Márcia, e eu passei a noite imaginando um futuro que até então eu só tinha visto pela janela do ônibus. As semanas seguintes se arrastaram como lesmas. Eu tentava disfarçar a ansiedade, mas por dentro contava os minutos. Até que numa tarde abafada, Márcia ligou dizendo que havia uma oportunidade e que queriam meu currículo. O papel era simples, quase tímido, mas minha mãe me ajudou a deixá-lo apresentável. Enquanto imprimíamos tudo na lan house da rua, senti medo e esperança disputando espaço dentro de mim. Era como se minha vida coubesse numa única folha. No dia da entrevista, acordei antes do despertador. Escolhi minha roupa mais ajeitadinha, prendi o cabelo e embarquei em direção ao centro. O ônibus sacolejava lotado, mas eu só conseguia pensar no prédio espelhado que me esperava. Quando desci na Avenida dos Executivos, senti as pernas bambas, como se eu estivesse pisando num chão que não era meu. Mas respirei fundo e caminhei, lembrando das palavras da minha mãe. Cabeça erguida não custa nada. A recepção da empresa tinha cheiro de ar-condicionado novo e produtos caros que eu nem sabia nomear. Sentei-me em silêncio, observando as pessoas passarem com passos firmes e roupas caras. Quando a supervisora de limpeza me chamou, senti minhas mãos suarem. A sala era clara, organizada, fria como consultório. Respondi às perguntas com sinceridade, porque nunca aprendi a fingir competência que eu não tinha. Saí dali sem saber meu destino, mas tranquila por ter dito a verdade. 2 dias depois, o telefone tocou. Quando Dona Berenice atendeu e abriu um sorriso que iluminou a casa inteira, eu entendi. Fui contratada, faxineira de uma das maiores empresas da cidade. Não era glamour, mas era a porta aberta. Jantamos arroz com ovo naquela noite como se fosse banquete caro. Pela primeira vez em muito tempo, senti o futuro se ajeitando, mesmo que devagar. Era uma vitória pequena, mas era minha.
Mais tarde, deitada no meu colchão gasto, fiquei olhando o teto rachado e agradecendo baixinho. Pensei na honestidade que minha mãe sempre plantou em mim e em como ela tinha sido meu único alicerce. Eu não sabia, mas aquele mesmo valor seria testado de um jeito que mudaria tudo. Algo muito maior do que um emprego estava se aproximando, escondido onde eu menos imaginava. Adormeci, imaginando meu primeiro dia naquele prédio enorme, sem fazer ideia de que ele seria apenas a primeira peça de uma história que viraria minha vida ao avesso. Cada passo que eu daria dali em diante me levaria mais perto de uma verdade antiga, enterrada, pronta para explodir. E enquanto o sono me abraçava, eu nem desconfiava que o próximo capítulo já esperava por mim logo na manhã seguinte. No meu primeiro dia naquele prédio gigantesco, acordei antes mesmo da luz tocar as frestas da janela. Acordei com o coração batendo rápido, daquele jeito que mistura medo e empolgação num só arrepio. Enquanto amarrava o cabelo, pensei na promessa que fiz a mim mesma na noite anterior. Entrar ali com humildade, mas sem me diminuir. Minha mãe, Dona Berenice, preparou um café forte e disse que eu tinha nascido para mais do que a vida tinha me oferecido até ali. E eu quis acreditar nela. O ônibus veio lotado, como sempre, mas naquele dia parecia que o mundo inteiro me empurrava para frente. Quando desci na avenida onde os prédios espelhados se alinhavam feitos gigantes, senti meu passo vacilar. Era tudo tão diferente da minha realidade que eu parecia uma intrusa andando em solo sagrado. O chão brilhava, as pessoas passavam apressadas e bem vestidas, e eu respirava fundo para não parecer deslocada demais. Era como entrar em outro planeta. E de certa forma, era mesmo. Ao entrar no saguão, o ar gelado me envolveu como um choque. Aquele lugar tinha um silêncio elegante, onde até o som dos saltos parecia planejado. Quando entreguei minha identidade na recepção e recebi o crachá provisório, fiquei olhando meu nome impresso como se fosse a primeira vez que ele ganhava importância. Clara Araújo. Aquilo soou grande e diferente, como se meu nome finalmente coubesse num futuro maior. A moça da recepção sorriu, e isso me deu um pouco de coragem para seguir. A supervisora de limpeza me entregou o uniforme e explicou o básico com uma firmeza profissional que eu admirava. Cada sala tinha suas regras, cada andar uma rotina e cada detalhe importava. Quando entrei no primeiro banheiro para limpar, quase perdi o fôlego. O mármore brilhava como coisa de novela, e os espelhos eram tão grandes que eu me via inteira como se estivesse sendo analisada por todos os meus lados. Respirei fundo e lembrei do conselho da minha mãe. Faz o teu, minha filha, faz o teu. Enquanto limpava as áreas de convivência, observei discretamente os funcionários que passavam conversando sobre metas, reuniões e viagens. Era um mundo distante do meu, mas eu tinha a sensação estranha de que, se me esforçasse, poderia aprender alguma coisa dali. Senti vontade de ser mais do que uma faxineira, mas tentei controlar o pensamento, com medo de parecer pretensiosa demais até para mim mesma. Mesmo assim, um fiozinho de esperança insistia em vibrar lá dentro, como se dissesse que aquele era só o começo. No final da tarde, quando entrei em uma das salas de diretoria para limpar, senti o ar mudar ao meu redor. O ambiente era tão sofisticado que parecia ter sido construído com dinheiro puro. A mesa enorme, o cheiro levemente amadeirado, o porta-retratos com duas crianças sorrindo. Tudo ali respirava poder. Foi ali que vi pela primeira vez, de perto, Ricardo Nogueira, o diretor da empresa. Ele entrou sem fazer barulho, apenas me olhou com seriedade e assentiu. Eu respondi com um sorriso tímido e continuei limpando. O encontro durou poucos segundos, mas mexeu comigo. Não porque ele fosse importante, mas porque, pela primeira vez, eu me senti realmente dentro daquele mundo que até ontem eu só olhava de longe. Ele pegou alguns documentos, fez uma anotação rápida e saiu. Depois disso, a sala pareceu maior, mais silenciosa, como se guardasse segredos que eu ainda nem imaginava. Continuei o trabalho, tentando não pensar demais naquele momento. Mas a verdade é que meu coração ficou inquieto pelo resto do dia. Quando saí do prédio, já anoitecendo, encontrei Dona Berenice me esperando perto da calçada.
Ela sempre fez questão de me receber nos primeiros dias de qualquer coisa importante. Eu contei tudo enquanto andávamos até o ponto de ônibus e ela sorria como quem sabia que aquilo era só o primeiro passo. Uma luz laranja do sol batia na fachada do prédio e dava a impressão de que ele brilhava para mim. Foi um instante pequeno, mas marcou meu peito como promessa. Nos dias seguintes, fui me acostumando aos corredores longos e aos elevadores silenciosos. Aprendi a me mover com mais naturalidade, embora ainda me sentisse uma visitante no mundo dos executivos. Passei a cumprimentar o porteiro, que sempre me devolvia um sorriso de canto. Comecei a decorar os andares, os horários, os cheiros. Aos poucos, senti que estava deixando de ser uma estranha ali dentro. Mas algo no ar dizia que minha vida estava prestes a mudar de novo. Como se o destino estivesse só esperando o momento certo para agir. Eu não fazia ideia de que, enquanto eu tentava me adaptar, alguém me observava com mais atenção do que eu imaginava. Alguém que enxergava em mim coisas que eu mesma ainda não via. E esse alguém estava prestes a tomar decisões que mudariam completamente o rumo da minha história. O que eu vivia a seguir foi grande demais para imaginar naquele começo, mas tudo começou ali, naquele primeiro dia, quando pisei naquele chão de vidro sem imaginar o peso que ele teria na minha vida. Com o passar das primeiras semanas, comecei a perceber que meu jeito calado chamava mais atenção do que eu imaginava. Sempre tive o hábito de falar sozinha, baixinho, enquanto organizava meus pensamentos. Era algo que me acompanhava desde criança, quando eu me trancava no quarto para tentar entender o mundo. No novo trabalho, porém, esse costume ganhava um peso diferente. Eu sentia olhares curiosos me acompanhando pelos corredores, como se cada gesto meu estivesse sendo avaliado com lupa. O diretor, Ricardo Nogueira, era um desses olhares. Não de forma direta, mas sutil, como quem tenta decifrar um quebra-cabeça sem tocar nas peças. Sempre que ele passava, eu sentia meu corpo ficar rígido, não por medo dele, mas pela impressão de que ele enxergava algo além do uniforme. Às vezes eu o pegava observando de longe enquanto eu ajeitava o carrinho de limpeza. Ele desviava rápido, mas não rápido o suficiente para eu deixar de notar. Aquilo começou a me deixar nervosa, como se eu estivesse pisando em terreno minado. Os corredores largos que antes pareciam apenas bonitos começaram a parecer longos demais, silenciosos demais, como se cada eco de passo fosse um aviso. Eu tentava ignorar a sensação, repetindo mentalmente que estava ali para trabalhar, que não tinha nada a esconder. Mas meu peito insistia em apertar sempre que Ricardo ou algum gerente passava perto. Eu tinha medo de parecer incompetente, medrosa ou estranha demais para aquele ambiente cheio de etiqueta e disciplina. As outras faxineiras começaram a me olhar de um jeito diferente também. Não era hostilidade, mas curiosidade, como se tivessem recebido algum recado para prestar atenção em mim. Eu notava cochichos discretos quando eu chegava numa sala, notava olhares cruzados, notava quando alguém desacelerava o passo perto de mim. Tentei não ligar, mas a sensação de estar sendo observada começou a crescer dentro de mim, como uma sombra que me acompanhava para todos os lados. À noite, eu chegava em casa exausta, mais pelo emocional do que pelo trabalho. Dona Berenice reparou antes mesmo de eu abrir a boca. Ela me olhou durante o jantar e comentou que eu estava com o rosto pesado, como quem carrega mais do que deveria. Tentei esconder, mas nunca consegui mentir direito para ela. Contei que tinha a impressão de que estavam me analisando, que cada passo meu parecia virar anotação na cabeça de alguém. Minha mãe segurou minha mão e disse que gente honesta não precisa temer olhar de ninguém. Mas mesmo ouvindo isso, o nó na minha garganta não se desfez. Um dia, enquanto limpava o corredor do andar executivo, vi Ricardo passando apressado com 2 gerentes ao lado. Eu parei para dar espaço, mas naquele instante ele virou o rosto e nossos olhos se cruzaram. Ele fez um leve aceno, mas minha reação foi baixar a cabeça. Senti um frio na barriga, sem saber se era vergonha, receio ou aquele sentimento constante de inadequação. Quando ele virou a esquina, eu soltei o ar que nem percebi que estava prendendo. Parecia que eu estava sempre à beira de um erro que nem sabia qual era. Foi nesse mesmo dia que percebi que algo estava de fato acontecendo. Vi 2 funcionários da segurança internos passando por mim devagar, olhando para o meu crachá,
depois para mim, como se estivessem conferindo informações. Não houve acusação nem hostilidade, mas aquilo me deixou gelada por dentro. Pensei que tivesse feito algo errado, derrubado algo, esquecido alguma coisa. Mas nada fazia sentido. Eu só cumpria meu trabalho, do jeito mais correto que conseguia. E mesmo assim, parecia que uma tempestade se formava no horizonte. Naquela noite, antes de dormir, fiquei encarando o teto e pensando em tudo o que tinha acontecido. Por que aquela sensação tão forte de vigilância? Por que parecia que esperavam algo de mim? Eu não era importante ali dentro. Eu era só uma faxineira nova, tentando fazer meu melhor. Mas meu coração insistia em avisar que aquilo era só o começo, que uma parte da minha história estava prestes a vir à tona mesmo que eu não estivesse pronta para lidar com ela. Os dias seguintes só reforçaram essa sensação. Ricardo continuava observando de longe. A segurança parecia mais presente, e as conversas das faxineiras paravam sempre que eu chegava. Meu silêncio, que antes era apenas um hábito, começou a parecer uma espécie de segredo aos olhos dos outros. E cada vez que eu tentava agir naturalmente, mais parecia que eu estava tentando esconder alguma coisa. Era sufocante. E ainda assim, eu não imaginava o verdadeiro motivo de tudo aquilo. Naquele momento, eu não sabia que o coração de Ricardo também carregava uma inquietação crescente. Algo nele dizia que havia mais em mim do que minha postura tímida deixava transparecer. E enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, ele já tomava decisões que colocariam nossa história no mesmo caminho, inevitavelmente entrelaçados. O que viria a seguir seria o início de um impacto que mudaria tudo, e eu estava prestes a entrar em uma parte da minha vida que jamais conseguiria esquecer. Naquela semana, recebi a tarefa de limpar novamente a sala de reuniões principal. Aquela com a mesa comprida, o cheiro de madeira cara e as janelas que deixavam a cidade inteira exposta lá embaixo. Entrei segura de que seria mais um dia comum, mas a sensação de ser observada ainda me acompanhava como sombra. Enquanto ajeitava as cadeiras, reparei nos objetos em cima da mesa, todos arrumados com uma precisão quase exagerada. Era o tipo de ambiente onde qualquer detalhe fora do lugar chamaria a atenção. E isso fez meu coração bater mais rápido. Quando me aproximei da cabeceira, vi a carteira de couro do diretor Ricardo Nogueira, largada ali. Nunca a tinha visto tão perto. Ela parecia ter sido deixada no improviso, como se alguém tivesse saído às pressas. Fiquei imóvel por alguns segundos, porque aquilo não combinava nem um pouco com o jeito organizado dele. A simples presença daquela carteira me deixou alerta, como se eu tivesse pisado num ponto frágil do chão. Mesmo sem tocar em nada, senti um arrepio percorrer minhas costas. Enquanto eu ainda tentava entender o que aquela carteira fazia ali, a porta abriu de repente. Ricardo entrou rápido com o celular na mão e o susto fez minha respiração travar. O pano escorregou das minhas mãos e pousou sobre a mesa, bem perto da carteira. Ele olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Não era raiva, mas também não era indiferença. Era atenção, pura e dura, como se ele estivesse tentando capturar cada microgesto meu. Eu não consegui sustentar o olhar e recuei um passo. Ele caminhou até a mesa, pegou a carteira com um movimento discreto e a guardou no bolso interno do paletó. Não disse uma palavra. Apenas ajeitou os papéis e saiu como se nada tivesse acontecido. Mas eu senti minha garganta secar. Minha mente começou a rodar, criando possibilidades que me deixaram ainda mais inquieta. Será que ele pensou que eu mexeria em algo? Será que achou que eu estava prestes a fazer algo errado? Aquela dúvida ficou martelando dentro de mim, como um martelo velho batendo em tábua fina. Terminei a limpeza com as mãos tremendo. Meus passos ecoavam pela sala, como se denunciassem minha insegurança. Fechei a porta devagar, olhando ao redor para ver se alguém me observava. A sensação de estar sendo vigiada aumentou mais um pouco, como se aquela carteira tivesse sido uma espécie de armadilha silenciosa. Eu desci para o próximo andar e tentei me distrair com outras tarefas, mas o arrepio não passava. Aquele encontro rápido parecia ter aberto algum tipo de fenda entre o que eu era e o que esperavam de mim. Quando cheguei em casa naquela noite,
Minha mãe percebeu que eu estava estranha antes mesmo de eu tirar o sapato. Ela tinha um olhar que enxergava além das minhas palavras, como se lesse minhas preocupações antes de eu falar. Contei sobre a carteira, sobre a forma como Ricardo entrou e me observou, e sobre o medo que senti de ser mal interpretada. Dona Berenice ouviu tudo em silêncio, segurando minha mão com firmeza. Depois me disse que quem anda com honestidade não teme mentira dos outros. Mas ainda assim, meu coração ficou pesado. No dia seguinte, acordei com a sensação de estar carregando um bloco de pedra no peito. No ônibus, repeti mentalmente que eu não tinha feito nada errado, que só estava trabalhando. Mas cada vez que lembrava do olhar de Ricardo, meu estômago embrulhava. Entrei no prédio com passos mais contidos e cumprimentei o porteiro com um sorriso que não alcançava meus olhos. O crachá bateu na catraca como sempre, mas naquela manhã o som pareceu mais alto, como se anunciasse que alguma coisa estava prestes a mudar. Enquanto limpava o terceiro andar, percebi novamente os olhares. Funcionários da segurança passavam mais devagar. Os gerentes pareciam notar minha presença com mais frequência, e as faxineiras cochichavam perto da copa. Eu tentava me concentrar no que estava fazendo, mas a cada sala que eu entrava, olhava primeiro para todos os cantos, como se procurasse câmeras invisíveis. Minha rotina, que antes era automática, agora parecia cheia de armadilhas invisíveis. E eu sentia que não podia errar, nem no detalhe mais pequeno. Naquela tarde, tentei pensar em formas de conversar com alguém sobre aquilo, mas não tinha intimidade com ninguém. E, sinceramente, eu não sabia se falar ajudaria ou pioraria tudo. O maior peso era a incerteza. Será que aquilo tinha sido só impressão? Ou será que realmente estavam me observando por desconfiança? Senti vontade de chorar, mas engoli tudo como fiz a vida inteira. O trabalho era o que sustentava a casa, e eu não podia correr o risco de perder aquela oportunidade. Então continuei silenciosamente como sempre. Eu não sabia, mas aquele episódio da carteira não tinha passado despercebido para Ricardo. Ele, lá do alto de seu cargo, também estava inquieto, guiado por uma desconfiança que não fazia sentido, mas que ele insistia em seguir. E enquanto eu tentava sobreviver àquela onda de insegurança, ele já estava planejando seu próximo passo, um passo que mudaria de vez o rumo da minha vida. Aquele encontro na sala de reuniões foi apenas o início de algo muito maior, algo que eu jamais teria coragem de imaginar. Nos dias seguintes, a sensação de estar sendo observada só aumentou. Cada vez que eu entrava em uma sala, tinha a impressão de que havia algo me esperando ali dentro. Uma câmera escondida, um olhar por trás da porta, uma desconfiança silenciosa. Mesmo sem ter feito nada errado, meu corpo reagia como se estivesse sempre prestes a ser acusado. A limpeza, que antes era quase um movimento automático, virou um exercício de atenção absoluta. Eu sentia que qualquer gesto meu tinha peso demais. Certa tarde, quando fui chamada para limpar novamente o andar da diretoria, percebi que a porta do escritório de Ricardo estava só encostada. A luz baixa deixava a sala com um clima estranho, quase cinematográfico. Empurrei a porta com cuidado, esperando encontrar tudo como sempre. Mas um detalhe me parou no mesmo instante. A carteira dele estava lá de novo, no centro da mesa, como se tivesse sido deixada de propósito. Meu coração acelerou de um jeito que me fez perder o ar. Aquilo não era coincidência. Fiquei alguns segundos parada na porta, sem saber se entrava ou recuava. Mas eu precisava trabalhar, então respirei fundo e avancei. A carteira parecia brilhar sob a luz da luminária, quase chamando meu nome. Me aproximei devagar, pensando se deveria apenas ignorá-la. Mas uma pontinha de papel saindo da lateral chamou minha atenção. Era uma fotografia. Meu peito apertou antes mesmo de eu tocar. Senti uma vontade estranha de olhar, como se aquela pequena ponta de papel fosse um convite para algo maior. Com as mãos trêmulas, levantei a carteira só o suficiente para ver a foto escondida. Era Ricardo, mais jovem, segurando duas crianças sorridentes. A imagem parecia carregada de uma ternura que eu jamais associaria a ele. Meu peito ardeu na mesma hora. Aquela foto me atravessou como faca quente. Senti uma saudade absurda de algo que eu nunca tive,
de alguém que nunca conheci por completo. Meu pai era só um vazio, um nome nunca dito com clareza. E ver um homem sendo pai daqueles meninos abriu uma ferida que eu achava que já tinha cicatrizado. As lágrimas começaram a cair antes que eu tentasse contê-las. Não eram só lágrimas de tristeza, eram lágrimas de reconhecimento, como se algo ali tivesse tocado um ponto esquecido dentro de mim. Lembrei de quantas vezes perguntei à minha mãe sobre meu pai. Lembrei das respostas evasivas, das dores escondidas no olhar dela. Eu sempre soube que havia algo errado na história, algo que não encaixava. E aquela fotografia do homem que me olhava diariamente pelos corredores parecia acender uma luz em tudo. Eu devolvi a carteira exatamente onde estava, limpando minhas lágrimas na manga do uniforme. Me senti fraca, exposta, vulnerável, como se aquele pequeno momento tivesse arrancado parte da proteção que eu carregava desde criança. Fiquei ali parada alguns segundos, respirando fundo, tentando recuperar o controle antes que alguém entrasse. Não queria que ninguém me visse daquele jeito, muito menos ele. Terminei a limpeza com o rosto quente, como se tivesse acabado de correr uma maratona. Mal sabia eu que Ricardo estava observando tudo de outra sala. Ele havia instalado uma câmera escondida para testar minha honestidade e estava assistindo enquanto eu encarava a foto que mudou meu mundo naquela tarde. Eu não sabia, mas cada lágrima minha atravessava também algum lugar dentro dele. Ele não viu roubo, não viu má intenção, não viu nada que justificasse a desconfiança. O que ele viu foi uma dor tão profunda que o fez recuar na cadeira, sem entender o motivo. Naquela noite, cheguei em casa com o rosto marcado e as emoções bagunçadas. Dona Berenice percebeu na hora, como sempre. Perguntou o que tinha acontecido, mas eu não tive coragem de contar a verdade. Sentia vergonha por ter tocado na carteira, por ter me emocionado com a foto de alguém que não era meu pai, mas também sentia medo de algo maior, algo que fugia do meu entendimento. Disse apenas que o dia tinha sido difícil. Minha mãe me olhou com um carinho cheio de preocupação, mas não insistiu. Deitei pensando na fotografia, no sorriso das crianças, no jeito que Ricardo as segurava. Era estranho pensar que ele tinha aquele lado, que carregava uma vida tão distante da minha. E mesmo assim, algo me dizia que aquilo não era coincidência, que aquela reação que me pegou de surpresa tinha um motivo mais profundo. Era como se meu coração estivesse tentando falar antes da minha cabeça entender a mensagem. Eu não conseguia explicar, mas sentia que aquela foto iria voltar para mim, e voltaria com força. Enquanto tentava dormir, algo dentro de mim repetia que aquele momento não tinha sido acidental, que alguma peça muito antiga do meu passado estava prestes a se mover. Era um aviso silencioso, daqueles que o coração percebe antes do pensamento. E mesmo sem entender nada, eu sabia que aquele dia tinha sido o início de uma mudança que não poderia ser desfeita. O próximo capítulo da minha vida já tinha sido acionado, e eu não tinha como voltar atrás. Os dias seguintes ao episódio da carteira foram um turbilhão dentro de mim. Eu tentava agir naturalmente, mas meu corpo denunciava tudo. Mãos trêmulas, passos curtos, respiração presa. Cada vez que eu entrava no andar da diretoria, sentia meu estômago revirar, como se o ar ali dentro tivesse mudado de densidade. Mas eu não podia evitar aquele percurso. Era parte do meu trabalho. E a fotografia daquele homem segurando as crianças não me saía da cabeça. Era como se aquele instante tivesse acendido uma luz em lugares que eu escondia até de mim mesma. Em casa, Dona Berenice insistia com o olhar, esperando que eu contasse mais do que só um dia difícil. Ela sempre soube quando eu escondia algo, mas dessa vez nem eu conseguia traduzir o que estava acontecendo. Não era apenas tristeza, nem apenas medo. Era como se uma lembrança antiga, quase apagada, tivesse sido cutucada. Algo relacionado a um pai que eu nunca conheci, a perguntas que minha mãe nunca respondeu por completo. Mas como eu explicaria isso sem soar louca até para mim mesma? Então eu me calava. Enquanto isso, no trabalho, comecei a perceber que Ricardo estava diferente comigo. Não era hostilidade nem frieza. Era algo mais silencioso, mais cuidadoso. Ele passava pelos corredores e olhava rápido, mas desviava como quem tenta esconder a própria curiosidade.
Às vezes parecia querer falar comigo, mas recuava. Em outras, observava de longe enquanto eu limpava, como se tentasse decifrar um enigma que só eu mesma carregava. Eu fingia normalidade, mas cada olhar dele me deixava ainda mais inquieta. O ambiente ao redor parecia ter mudado também. Alguns gerentes me cumprimentavam com mais educação do que antes, enquanto outros se limitavam a observar, como se quisessem entender o que Ricardo via em mim. As faxineiras, por outro lado, cochichavam com mais frequência. Eu chegava e elas mudavam de assunto rápido demais. Não era maldade direta, mas uma curiosidade desconfortável, daquelas que fazem a gente querer desaparecer dentro do uniforme. Eu tentava ignorar, mas o peso do ambiente era real. Foi então que um novo detalhe começou a me atormentar. Os funcionários da segurança pareciam circular mais perto dos setores onde eu trabalhava. Não diretamente atrás de mim, mas próximos o suficiente para eu notar. 2 deles conversavam no corredor e olharam na minha direção. Um deles, então, checou algo no tablet como se confirmasse meu nome. Aquele gesto simples me atravessou como um soco invisível. Eu não era culpada de nada, mas parecia estar sendo vigiada como se fosse. No fim de um desses dias pesados, fui chamada pela supervisora. O coração quase pulou da minha boca, mas não era alerta nem advertência. Ela apenas pediu que eu revisasse os protocolos de limpeza do andar executivo, mas a maneira como ela escolhe e a cada palavra me deixou tensa. Era como se estivesse tentando dizer algo sem realmente dizer. Eu saí da sala com a sensação de que havia uma rede invisível se formando ao meu redor. E eu era o centro dessa rede, mesmo sem entender por quê. Quando cheguei em casa, sentei na mesa da cozinha com a cabeça apoiada nas mãos. Minha mãe colocou um prato de comida na minha frente e esperou sem pressa até que eu respirasse fundo. Contei que sentia todos me observando. Contei da carteira, sem mencionar que toquei nela. Mas contei sobre o nervoso, sobre os olhares, sobre o peso do silêncio. Dona Berenice, com toda a sua força calma, disse que gente honesta costuma carregar uma luz que incomoda quem tem sombra no peito. Que eu queria acreditar nisso, mas a dúvida ainda se agarrava aos meus pensamentos. Numa dessas noites de insônia, comecei a perceber um padrão. Sempre que eu me aproximava do andar da diretoria, algum funcionário surgia de repente, como se estivesse ali por acaso. Sempre que eu limpava uma sala mais isolada, alguém aparecia logo depois. Não era coincidência. Ricardo também passava com mais frequência pelos lugares onde eu estava, como se quisesse confirmar algo que não sabia nomear. E quanto mais ele aparecia, mais meu coração insistia em lembrar da fotografia. Era impossível separar as duas coisas. Foi nessa mesma semana que algo inesperado aconteceu. Estava recolhendo o lixo dos escritórios quando vi Ricardo parado no final do corredor sozinho, olhando para mim com uma expressão que misturava curiosidade e dúvida. Ele abriu a boca para falar algo, mas desistiu no mesmo instante, como se tivesse medo de dizer a coisa errada. Eu baixei a cabeça e continuei andando. Mas aquele olhar ficou preso em mim como se tivesse sido colado no meu peito. Era como se ele esperasse uma verdade que eu ainda não sabia. Naquele momento, eu não fazia ideia de que Ricardo tinha contratado alguém para investigar meu passado. Nem imaginava que ele já tinha um dossiê nas mãos com detalhes da minha infância, datas que não batiam, lacunas que ele tentava preencher. Eu apenas sentia, sem entender, que algo no ar estava prestes a se romper. E enquanto eu tentava sobreviver àquela pressão invisível, ele se aprofundava ainda mais numa busca que acabaria conectando nossas histórias de uma forma que nenhum dos dois imaginava. A manhã seguinte começou com um silêncio diferente dentro de mim, como se algo estivesse à beira de ser revelado sem que eu soubesse exatamente o que. Entrei no prédio tentando manter a postura, mas sentia meus pensamentos rodando como roupa na máquina de lavar. Enquanto subia no elevador, reparei no reflexo do meu rosto cansado no espelho prateado. Me vi ali, pequena, tentando caber num mundo que parecia cada vez mais apertado. Mas segui firme, porque não tinha outra escolha. O trabalho era minha âncora. Quando fui limpar a copa do 8º andar, notei 2 funcionários conversando baixo sobre uma investigação interna. Quando passei,
Eles pararam na hora, como se minhas pisadas tivessem desligado o assunto. Fingiram um sorriso rápido e se afastaram. Aquele gesto me atingiu de um jeito estranho. Não era só paranoia. Alguma coisa concreta estava acontecendo. Meu coração acelerou e senti meu estômago se contorcer como se estivesse me avisando que aquilo tinha ligação comigo. Mas eu continuei, tentando não demonstrar nada. Mais tarde, ao entrar numa sala vazia para recolher papéis, encontrei a mesa repleta de documentos administrativos. Nada demais, até meu olhar bater numa assinatura no canto de uma folha. Ricardo Nogueira. O nome me atravessou como lâmina. Nunca tinha prestado atenção em assinatura nenhuma, mas aquela parecia acender uma memória antiga, quase esquecida, como se eu já a tivesse visto antes. Senti meu corpo gelar. Fiquei ali parada, encarando as letras, enquanto minha mente tentava ligar pontos que ainda não faziam sentido. Fechei a porta devagar, com as mãos tremendo sem explicação. Enquanto colocava os papéis de volta, percebi que aquela assinatura não me era estranha. Era como se estivesse guardada em algum canto escondido da minha memória, junto das poucas lembranças que eu tinha sobre meu pai. Lembrei de um dia, muitos anos atrás, quando vi Dona Berenice guardando algumas cartas num baú velho embaixo da cama. Lembrei do jeito que ela fechou rápido quando percebeu que eu estava olhando. Lembrei da expressão pesada no rosto dela. Voltei para casa mais cedo naquele dia, alegando mal-estar para a supervisora. Meu corpo parecia ter sido sacudido por dentro. Assim que entrei, encontrei Dona Berenice sentada na cozinha costurando uma barra de calça. Ela levantou os olhos e percebeu imediatamente que algo estava errado. Sentei devagar na cadeira de frente para ela. As palavras vieram com dificuldade, mas vieram. Contei sobre a assinatura, sobre a sensação estranha, sobre a foto da carteira. Minha mãe largou a linha no mesmo instante. O silêncio que ela fez dizia mais que qualquer palavra. Eu perguntei diretamente. Perguntei o que nunca tive coragem de perguntar antes. Quem era meu pai? E por que aquele nome parecia tão familiar? O rosto de Dona Berenice se desfez. A força que ela sempre carregou pareceu ceder por alguns segundos. Ela tentou fugir do assunto, mas eu insisti. Disse que precisava saber que não dava mais para viver com aquele buraco dentro de mim. Depois de um suspiro longo, ela confirmou. Disse o nome devagar, como se usar aquelas sílabas doesse na boca. Ricardo. Ricardo Nogueira. Meu mundo parou. Naquele momento senti o chão sumir dos meus pés. Eu esperava uma resposta difícil, mas jamais aquela. Meu peito explodiu numa mistura de raiva, choque e tristeza. Minha mãe contou que, quando engravidou, ele simplesmente se afastou. Disse que tinha planos, ambições, que ser pai naquele momento atrapalharia sua carreira. E sumiu. Nunca procurou saber de mim. Nunca quis saber se eu tinha nascido. Enquanto ela falava, senti minhas mãos suarem, meu coração bater como se quisesse fugir do peito. Fiquei revoltada. Todas as vezes que me senti sozinha, todas as vezes que vi minhas amigas falarem de seus pais, todas as respostas incompletas da minha mãe, tudo ganhou forma, tudo ganhou rosto. E o rosto era o dele, o homem que eu via todos os dias passando pelos corredores, impecável, distante, dono daquele mundo tão diferente do meu. Ele era o responsável por um pedaço enorme da minha dor. Levantei da mesa, respirando rápido, como se o ar tivesse ficado pesado demais para minha garganta. Dona Berenice tentou me acalmar, dizendo que contei tudo porque senti que o segredo estava prestes a explodir de qualquer jeito. Ela pediu calma, pediu que eu não fizesse nada no impulso. Mas era tarde. Algo dentro de mim já tinha quebrado. Eu precisava olhar nos olhos dele. Precisava ouvir da boca do próprio Ricardo porque ele escolheu virar as costas para a vida que colocou no mundo. Passei a noite sem dormir, andando de um lado para o outro no quarto apertado, ensaiando o que diria, sentindo minha vida inteira se reorganizar de forma brutal. Na manhã seguinte, acordei com a decisão feita. Eu iria confrontá-lo, não como funcionária, não como faxineira, mas como filha. A raiva me dava coragem, a verdade me dava impulso. E o que eu sentia no peito não era apenas dor,
Era a necessidade urgente de entender minha própria história. Mal sabia eu que esse encontro mudaria não só meu destino, mas o dele também. E que, a partir dali, nada na minha vida voltaria a ser igual. No dia seguinte, cheguei ao trabalho com o coração em chamas. Não havia mais medo, só a urgência de uma verdade que eu carregava presa havia anos sem saber. Passei pela recepção sem ouvir direito o bom dia da funcionária. O barulho da catraca parecia distante, como se meu corpo estivesse ali, mas minha mente já estivesse alguns andares acima, diante da porta do diretor. Cada passo ecoava dentro de mim como contagem regressiva. Eu não era mais a Clara tímida de dias atrás. Eu era uma filha exigindo respostas. Esperei o momento certo para subir ao último andar. Sabia que Ricardo chegava cedo e ficava alguns minutos sozinho revisando documentos antes da equipe lotar o corredor. Quando a secretária se distraiu com uma ligação, aproveitei a brecha e me anunciei rápido demais para ser barrada. A porta se abriu e lá estava ele, impecável como sempre, folheando papéis que agora ganhavam outro peso para mim. Por um instante, pensei em recuar, mas não recuei. Meu corpo avançou antes que minha mente pudesse hesitar. Ricardo levantou o olhar e, ao me ver, franziu a testa, como quem tenta encaixar uma peça solta de um quebra-cabeça. Perguntou o que eu fazia ali, mas sua voz parecia distante. A minha saiu antes de qualquer explicação educada. Perguntei por que ele nunca procurou saber de mim. Perguntei por que abandonou minha mãe. Disse que eu sabia de tudo. As palavras vieram carregadas de anos de silêncio, de choro escondido, de dúvidas que sempre voltavam quando eu menos esperava. Pela primeira vez, eu soltei tudo. Ele ficou pálido. Os papéis escorregaram da mão dele e caíram no chão sem fazer barulho suficiente para quebrar aquele momento. Os olhos dele se arregalaram, como se eu tivesse acabado de revelar um crime do passado. Ele negou no início, como quem tenta se proteger do impacto. Mas quando comecei a descrever as cartas, a assinatura, a história que minha mãe contou, a verdade o atingiu sem chance de fuga. Seu rosto mudou. Era como ver um castelo inteiro ruir pelo olhar. Ricardo se sentou devagar, como se o peso da própria culpa tivesse empurrado seu corpo para baixo. Disse que era jovem demais, ambicioso demais, covarde demais. Disse que não queria que nada atrapalhasse a carreira que estava construindo, e que quando minha mãe apareceu grávida, ele virou as costas. Enquanto ele falava, eu sentia cada palavra bater no meu peito como martelada. Era impressionante como a verdade, mesmo esperada, ainda tinha força para ferir como lâmina afiada. Eu tremia. Não só de raiva, mas de incredulidade. Ouvir da boca dele que simplesmente ignorou nossa existência doía mais do que eu imaginava. Disse que não esperava perdão. Disse que mal conseguia olhar para mim sabendo do que tinha feito. Mas eu não estava ali para perdoar. Eu estava ali para devolver a dor, para mostrar a ele o estrago que uma escolha egoísta fez na vida de duas mulheres. Contei sobre as dificuldades, sobre noites que minha mãe chorou sem explicação, sobre como cresci com um vazio que nada preenchia. Ele abaixou a cabeça e o silêncio dominou a sala. Um silêncio pesado, quase palpável, que carregava anos de abandono. Eu respirava rápido, tentando organizar minhas emoções. Parte de mim queria gritar, parte queria ir embora e nunca mais vê-lo. Outra parte, a que eu evitava reconhecer, queria respostas que talvez nem ele tivesse. A verdade é que eu estava diante de um homem que tinha tudo, menos a coragem que faltou quando mais importava, e isso me rasgava por dentro. Depois de alguns minutos, ele disse que queria consertar as coisas. Disse que, mesmo sendo tarde, queria tentar ser parte da minha vida. Queria me apresentar aos filhos, queria reparar ao menos uma parte da ausência. Eu quase ri, como se uma vida inteira pudesse ser remendada com encontros tardios. Mas uma parte de mim, a parte cansada de carregar aquele vazio, ouviu. Ainda que com resistência, ele pediu uma chance, não de ser perdoado, mas de fazer certo pela primeira vez. E aquilo me deixou sem chão. Saí daquela sala com o peito queimando. As paredes do corredor pareciam mais altas, como se tentassem segurar a avalanche dentro de mim. A empresa inteira continuava funcionando normalmente,
como se o mundo não tivesse acabado ali dentro alguns minutos antes. Enquanto caminhava até o elevador, eu repetia a mesma frase na cabeça: ele é meu pai. Era estranho demais pensar nisso, assustador demais. E, ao mesmo tempo, algo dentro de mim pedia para que eu não fugisse daquela verdade. Passei o resto do dia em silêncio, fazendo o meu trabalho no automático. Minha mente não parava de repetir tudo o que aconteceu. Sabia que aquela conversa era só o começo. Sabia que, dali para frente, novos conflitos surgiriam, que nada seria simples. Mas também sabia, pela primeira vez na vida, que eu tinha encontrado a raiz do meu vazio. E encontrar a raiz é o primeiro passo para entender a própria história. Mesmo que ainda doesse, o que viria depois seria ainda mais intenso. Depois daquele confronto, voltei ao trabalho no dia seguinte como quem caminha dentro de um sonho estranho, onde tudo parece igual, mas nada realmente é. Os corredores estavam lá, silenciosos como sempre, mas cada passo meu parecia carregar um peso diferente. A sensação era de que todos sabiam de algo, mesmo que ninguém soubesse de fato. Eu me sentia exposta, como se minha pele tivesse sido arrancada, e agora todo mundo pudesse ver a ferida aberta que eu escondi por tantos anos, sem entender a origem. Era difícil até respirar. Ricardo, por outro lado, estava diferente. Quando cruzava comigo pelos corredores, o que agora acontecia com uma frequência suspeita, seu olhar carregava algo que eu não sabia interpretar. Não era mais desconfiança. Era quase um pedido silencioso, como se buscasse um espaço dentro de mim que eu ainda não tinha certeza se queria dar. Ele tentava se aproximar com gestos pequenos, cumprimentos mais suaves, uma mudança de expressão, mas eu desviava, incapaz de entender meu próprio coração naquele momento. Na metade da semana, fui surpreendida por um movimento inesperado. Toda a empresa estava sendo convocada para uma reunião geral, algo raro naquele ambiente tão organizado. As pessoas comentavam nos corredores tentando adivinhar o motivo. Quando eu ouvi meu nome sendo citado em cochichos distantes, senti um arrepio subir pela minha nuca. Era cedo demais para qualquer coisa, cedo demais para qualquer exposição. Mas meu coração, inquieto, já sabia que aquele encontro não era apenas sobre negócios. Quando a sala de reuniões se encheu, eu fiquei no fundo, com meu uniforme simples contrastando com ternos e saltos elegantes. Era como se eu tivesse sido colocada sob um holofote invisível. Ricardo entrou e a conversa cessou. Ele olhou só por um instante na minha direção. Um olhar suficiente para confirmar o que eu temia. Ele pigarreou, ajeitou o paletó e fez um discurso sobre responsabilidade, família e decisões que moldam nosso futuro. Suas palavras estavam carregadas de algo que eu não entendia ainda, mas que doía. Foi então que ele disse meu nome. Disse que eu era sua filha. Disse em voz firme para todos ouvirem, como quem assume uma dívida atrasada que já não pode mais ser ignorada. A sala inteira pareceu prender a respiração. Eu também. Senti minhas pernas bambas, como se o chão estivesse se afastando de mim. Os rostos ao meu redor mudaram no mesmo instante. Alguns de surpresa, outros de julgamento, outros de simples curiosidade. Eu queria desaparecer, mas não desapareci. Ele continuou falando, dizendo que assumiria a responsabilidade, que me daria oportunidades justas, que não queria privilégios, mas reparação. Dizia que aquele era o momento de corrigir um erro antigo. Eu ouvia tudo com o coração acelerado e a alma dividida entre raiva e alívio. Uma parte de mim gritava que ele não tinha direito de me expor assim. Mas outra parte, a que ainda era criança por dentro, se agarrava ao fato de finalmente ser reconhecida. Era contraditório, cruelmente contraditório. Quando a reunião acabou, senti dezenas de olhos pousarem em mim, enquanto eu tentava sair sem tropeçar. As vozes começaram logo depois. Comentários ditos baixo demais para serem compreendidos, mas altos o suficiente para ferir. A faxineira é filha do diretor. Agora tudo faz sentido. Vai virar chefia em 2 meses. Cada frase parecia uma pedrada. Era como se, de repente, meu valor tivesse sido reduzido a um título que eu nunca pedi. Como se tudo o que eu era tivesse desaparecido atrás de um sobrenome que não escolhi carregar.
Fui para o depósito de limpeza e me escondi ali por alguns minutos, tentando recuperar o fôlego. Me olhei no pequeno espelho quebrado que usamos para ajeitar o uniforme e mal reconheci a expressão que vi. Era uma mistura de choque, medo, confusão e uma pontinha de esperança que insistia em existir. A verdade é que eu sempre desejei respostas sobre meu pai, mas nunca imaginei que elas viriam acompanhadas de tanto barulho, tanta exposição, tanta mudança de uma vez só. Eu ainda tentava entender meu lugar naquela nova realidade. Quando voltei para casa naquele dia, Dona Berenice estava sentada na mesa com os olhos marejados, segurando o jornal da cidade onde já haviam publicado uma nota sobre a reunião. Ela me abraçou antes de eu dizer qualquer coisa. Aquele abraço era aperto, conforto, pedido de perdão e promessa de força, tudo ao mesmo tempo. Ela disse que nunca quis que meu nome fosse exposto daquele jeito, mas que talvez agora, com tudo às claras, eu pudesse finalmente construir uma história nova. Uma história sem segredos, sem buracos, sem silêncios. Eu não sabia se concordava com ela, mas sabia de uma coisa: nada mais seria como antes. Eu tinha descoberto um pai, perdido uma certa paz e ganhado uma nova batalha, tudo no mesmo dia. E por mais assustador que fosse, algo me dizia que aquele era só o início. Porque reconhecer a verdade é apenas a primeira parte, lidar com ela. Essa é uma luta bem mais longa. E eu estava prestes a descobrir isso da forma mais intensa possível. Nos dias que seguiram a revelação de Ricardo, a empresa parecia um campo minado. Cada passo que eu dava ecoava pelos corredores como se anunciasse minha chegada. Os olhares variavam entre curiosidade, julgamento e uma espécie de falso respeito que me deixava ainda mais desconfortável. Nada era dito diretamente, mas eu ouvia as palavras escondidas nos sussurros. A faxineira virou filha do diretor. A moça simples virou assunto. E eu? Eu me sentia um erro ambulante, tentando caminhar sem chamar atenção num lugar que agora me enxergava demais. Mesmo assim, Ricardo insistia em tentar uma aproximação. Ele me cumprimentava com mais gentileza, perguntava se eu precisava de algo, oferecia um sorriso que parecia carregado de culpa. Mas eu mal conseguia olhar para ele. O peso de tudo que descobri ainda apertava minha garganta como um nó impossível de desatar. Quando ele se aproximava, eu sentia meu corpo inteiro entrar em alerta, entre a raiva que queria explodir e uma estranha vontade de entender quem era esse homem que, por tanto tempo, ficou só no imaginário de uma criança que não tinha respostas. Foi numa dessas manhãs cinzentas que ele me chamou para conversar na sala dele. Eu hesitei, mas aceitei. Ao entrar, percebi que ele estava reorganizando a mesa, como se precisasse ocupar as mãos para suportar a própria ansiedade. Ele me ofereceu café, mas eu recusei, preferindo manter as barreiras firmes. Ele então começou a falar sobre oportunidades na empresa, sobre cursos internos, sobre crescimento. Parecia querer me dar o mundo, como se isso fosse compensar anos de ausência. Mas o que eu queria era bem menos material. Enquanto ele falava, senti um misto de indignação e tristeza invadindo meu peito. Perguntei se ele realmente achava que uma chance de ascender na empresa poderia apagar o que ele fez com minha mãe. Ele respirou fundo encarando a janela e disse que sabia que nada apagaria, mas que queria tentar fazer algo, nem que fosse o mínimo. Aquilo me desarmou por dentro. Não era desculpa vazia, era arrependimento de quem carrega um fantasma no ombro. Mesmo assim, as palavras pesavam menos que o silêncio que ainda restava entre nós. Ele então sugeriu algo que me pegou totalmente desprevenida. Disse que queria me apresentar aos meus irmãos, os filhos que ele criou. Disse que eles tinham o direito de me conhecer, e eu o direito de conhecê-los. Minha primeira reação foi recusar na hora. Eu não queria ser vista como intrusa, nem como ameaça, nem como erro tardio na vida perfeita de ninguém. Mas quando ele falou da possibilidade de construir um vínculo, ainda que devagar, senti uma ponta de curiosidade atravessar minha resistência. Era uma ferida antiga chamando por resposta. Passei aquela tarde inteira, caminhando pelos corredores sem realmente enxergar nada. A mente longe, perdida no labirinto de possibilidades que eu nunca imaginei enfrentar. Pensar em conhecer meus irmãos me dava medo,
mas também acendia uma esperança quase infantil, escondida no fundo do peito. Uma parte de mim que ainda carregava falta, que ainda tinha perguntas, que ainda desejava pertencer a algum lugar. Mas o medo de ser rejeitada falava alto, como sempre fez na minha vida inteira. Quando cheguei em casa, contei a novidade para Dona Berenice. Ela ficou em silêncio por longos segundos, o que era raro nela. Depois respirou fundo, segurou minha mão e disse que, apesar de tudo, talvez fosse hora de enfrentar o passado de frente. Disse que fugir da dor só prolonga a cicatriz e que talvez conhecer essa outra parte da minha história me ajudasse a completar pedaços que ficaram soltos por tempo demais. Ouvir isso da minha mãe, justamente dela, mexeu comigo mais do que eu esperava. Nos dias seguintes, a empresa começou a se ajustar ao meu novo lugar, mesmo que eu não tivesse pedido por ele. A supervisora começou a me designar para setores diferentes, como se quisesse me afastar do serviço mais pesado. Alguns funcionários passaram a me tratar com uma cordialidade exagerada, enquanto outros me evitavam completamente. Era estranho. Era como se eu tivesse sido arrancada de um mundo e colocada em outro, onde ninguém sabia exatamente quem eu era. Nem eu, nem eles. Ricardo então marcou um encontro com meus irmãos. Uma reunião discreta fora da empresa, para evitar comentários e olhares invasivos. Saber disso fez meu coração acelerar, como se fosse pular pela boca. Eu não sabia o que esperar. Não sabia se seria aceita, se seria julgada, se seria tratada como intrusa. Só sabia que precisava ir, porque pela primeira vez na vida eu tinha a chance de preencher uma lacuna que cresceu comigo desde sempre. Uma lacuna que sempre carregou dor, mas também curiosidade. Na noite anterior ao encontro quase não dormi. Deitada na minha cama simples, olhando o teto rachado, pensei em tudo o que vivi até ali, em todas as versões de mim mesma que tentei ser, em todas as respostas que nunca tive, e percebi que aquele momento, por mais assustador que fosse, poderia mudar tudo, meu passado, meu presente, meu futuro. Respirei fundo e fechei os olhos, sabendo que o próximo capítulo da minha vida estava prestes a começar, e dessa vez eu não correria dele, eu caminharia em direção à verdade. O dia do encontro chegou com um peso diferente no ar, como se o próprio mundo estivesse esperando para ver o que ia acontecer. Acordei mais cedo do que precisava, sem conseguir controlar o tremor nas mãos. Enquanto arrumava meu cabelo diante do espelho rachado, me perguntava se deveria parecer mais forte ou mais simples, mais firme ou mais vulnerável. Nada parecia suficiente. Eu não ia encontrar colegas de trabalho. Eu ia encontrar a outra metade da minha história, aquela que sempre esteve escondida atrás de um silêncio que nunca foi meu. Ricardo marcou o encontro num café reservado em um bairro tranquilo, longe dos olhos curiosos da empresa. Fui a pé até lá para tentar acalmar os pensamentos, mas cada passo parecia aumentar a ansiedade. Quando cheguei, vi pela janela que ele já estava sentado, acompanhado de 2 jovens, meus supostos irmãos. Meu coração disparou, e por um momento pensei em ir embora. Mas, ao mesmo tempo, uma força estranha me empurrou para dentro. Era como se minha vida inteira tivesse me levado até aquela porta. Quando entrei no café, o silêncio caiu sobre a mesa deles. Ricardo se levantou claramente nervoso e me apresentou aos 2. Um rapaz com um olhar sério e uma moça que parecia mais aberta, mas igualmente surpresa. Sentei-me devagar, sentindo o peso do olhar dele sobre mim. Ninguém sabia exatamente o que dizer. A moça foi a primeira a falar, perguntando se eu estava bem, e sua voz delicada quebrou um pouco da tensão. O rapaz permaneceu em silêncio, me observando como quem tenta identificar uma peça nova num quebra-cabeça antigo. Eu não sabia por onde começar, então apenas contei coisas simples. Onde cresci, como era minha vida com Dona Berenice, o trabalho, a rotina, o bairro. Eles escutavam com atenção, como se cada palavra minha fosse uma janela aberta para um mundo que eles nunca imaginaram existir. Em alguns momentos, a moça fazia perguntas gentis, tentando me deixar mais confortável. O rapaz ainda me estudava em silêncio, mas sem hostilidade. Era mais como incredulidade.
Afinal, eu também era uma estranha para mim mesma naquele contexto. Ricardo observava a interação com uma mistura de orgulho e culpa. Eu sentia os olhos dele sobre mim, tentando medir cada reação, cada respiração. Era estranho estar ali, tão exposta, tão vulnerável, diante de pessoas que tinham vivido uma vida inteira com aquilo que eu nunca tive. Presença paterna. Em alguns momentos, uma pontada de inveja atravessava meu peito, mas eu engolia ela rápido, tentando me concentrar na oportunidade que estava sendo colocada diante de mim. Eu não queria perder isso por causa do passado. A conversa começou a fluir devagar, como quem arrisca atravessar um rio pisando em pedras instáveis. Eles contaram um pouco da infância, das escolas, das viagens, mundos completamente diferentes do meu. Mas, surpreendentemente, em alguns pontos nos encontramos. A moça, por exemplo, também adorava cozinhar com a mãe. O rapaz também era reservado como eu. Pequenas pontes se formavam, tímidas, mas reais. E cada uma delas acendia uma luz dentro de mim, mostrando que talvez existisse espaço para pertencimento ali. Depois de um tempo, o rapaz finalmente falou. Disse que precisava de tempo para processar tudo, mas que não tinha nada contra mim. Aquilo me pegou de surpresa. Eu esperava frieza ou até rejeição. Mas ouvir que ele queria tentar me conhecer, mesmo devagar, abriu uma brecha de esperança no meu peito. Não era a aceitação completa, mas era um começo. E para quem cresceu com buracos na alma, um começo vale mais do que 1000 promessas vazias. A moça então sugeriu que marcássemos outro encontro, talvez em um lugar mais leve, quem sabe até com Dona Berenice presente. Ela achava justo que as histórias se encontrassem por inteiro. Quando ouvi isso, senti meu coração esquentar. Um pensamento passou rápido pela minha mente. Minha mãe finalmente sendo tratada com a dignidade que sempre mereceu. Era bonito imaginar, mas também assustador. Tanta mudança em tão pouco tempo deixava minhas emoções à flor da pele. Quando o encontro terminou, saí sozinha e caminhei até o ponto de ônibus devagar, tentando absorver tudo. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um laranja profundo que parecia anunciar um recomeço. Senti vontade de chorar, mas por motivos diferentes dos de antes. Não era dor pura. Era mistura de alívio, medo, esperança e uma estranha sensação de renascimento. Pela primeira vez, vi meu passado, meu presente e meu futuro se cruzando no mesmo ponto, como fios que finalmente se reconheciam. Quando cheguei em casa, Dona Berenice estava na porta me esperando, como sempre. Usei o mesmo sorriso cansado de sempre, mas dessa vez havia algo novo nele. Algo dela reconheceu na hora. Ela abriu os braços, e eu entrei no abraço como quem encontra abrigo após uma tempestade. Contei tudo, cada detalhe, cada gesto, cada silêncio. E enquanto ela me ouvia, senti que algo dentro de mim começava a religar. O encontro não resolveu tudo, mas abriu a porta para a cura. E eu sabia que o próximo passo seria ainda mais profundo. Depois do encontro com meus irmãos, voltei à empresa sentindo o mundo um pouco diferente, embora tudo ao redor parecesse igual. Os corredores ainda brilhavam, os telefones ainda tocavam. O cheiro forte de café ainda escapava da copa a cada manhã. Mas dentro de mim, algo tinha mudado. Era como se uma porta tivesse sido aberta e eu finalmente tivesse visto um pedaço da minha história que sempre ficou escondido atrás de um muro alto demais. Mesmo assim, eu sabia que ainda havia muito a ser enfrentado. Os comentários dos colegas continuavam, mas dessa vez eu não me encolhia tanto. Talvez porque agora eu sabia que não era só a faxineira filha do diretor. Eu sabia a dor inteira por trás desse título. Eu sabia a luta, o abandono, o silêncio, a verdade dura que só eu e Dona Berenice carregávamos. Então, quando ouvia um sussurro atravessado ou um olhar enviesado, respirava fundo e seguia. Era como se a verdade tivesse me dado uma armadura invisível, construída com cada lágrima derramada no caminho. Ricardo percebeu essa mudança. Ele me observava de longe, com uma mistura de alívio e medo. Era claro que ele queria se aproximar mais, mas respeitava o espaço que eu ainda precisava. De vez em quando trocávamos cumprimentos mais longos, quase conversas, mas sempre havia um cuidado,
como quem pisa em terreno frágil. Pela primeira vez ele parecia agir não como diretor, mas como alguém que estava tentando aprender a ser pai. E eu, com todas as minhas dores, tentava aprender a permitir que isso acontecesse. Certo dia, a moça da recepção me chamou dizendo que Ricardo queria falar comigo. Meu coração acelerou, mas fui. Ao entrar na sala dele, percebi que ele parecia mais tenso que o normal. Ele respirou fundo e disse que estava organizando um jantar em família. Um jantar oficial. Um jantar onde todos estariam. Meus irmãos, eu, Dona Berenice e a esposa dele. Quando ouvi isso, senti algo travar dentro de mim. Era um passo enorme, talvez grande demais para o momento. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim sabia que essa era a chance de enfrentar o que restava. Passei o dia inteiro digerindo aquilo. Pensava em Dona Berenice encarando a mulher que viveu ao lado de Ricardo enquanto ela o criou sozinha. Pensava em como seria sentar à mesa onde tudo que eu nunca vivi foi vivido sem mim. Doía, claro que doía, mas também havia coragem nascendo ali, uma vontade de ocupar meu espaço, mesmo que fosse desconfortável no início. Às vezes a cura começa exatamente onde a dor se instalou, e eu estava pronta para tentar. Quando contei a novidade para minha mãe, ela ficou pálida. Respirou fundo várias vezes antes de dizer qualquer coisa. Eu sabia o quanto aquilo significava para ela. Era como abrir um caderno antigo, cheio de páginas que machucam só de encostar. Mas, para minha surpresa, ela aceitou. Disse que, se esse encontro faria parte da reconstrução da minha história, ela iria. Disse também que não precisava gostar, mas precisava ser forte. E essa frase ficou ecoando dentro de mim por horas, como um mantra. Chegamos ao jantar com o coração pulsando nas mãos. A esposa de Ricardo nos recebeu com educação fria, mas educada. Meus irmãos tentaram quebrar o clima tenso com conversas leves, e aos poucos o ambiente foi ficando menos sufocante. Eu observava tudo com um distanciamento estranho, como se estivesse vendo minha própria vida de fora. Ricardo, ao meu lado, parecia andar numa corda bamba. Às vezes sorria, às vezes engolia seco. A culpa não desgrudava dos olhos dele. Mas, naquele momento, a tentativa já valia mais do que o erro. Durante o jantar, pela primeira vez, senti que havia um espaço sendo criado para mim. Pequeno, tímido, mas real. A esposa dele me perguntou sobre meu trabalho, minha mãe contou algumas histórias da minha infância, meus irmãos riram de algumas situações engraçadas da vida deles. Era estranho, mas bonito. Como costurar tecidos completamente diferentes e aos poucos ver uma colcha nascer. Imperfeita, remendada, mas cheia de verdade. E verdade sempre foi tudo o que eu procurei. Ao final da noite, quando estávamos saindo, Ricardo me puxou de lado. Disse que tinha muito a aprender, muito a reparar, mas que estava comprometido. Eu olhei para ele e, pela primeira vez, não vi só o homem que abandonou minha mãe. Vi alguém tentando se redimir, tentando se reconstruir, tentando ser algo que nunca foi de verdade. Não dei perdão. Não dei resposta. Apenas disse que estava tentando também. E isso, naquele instante, foi o suficiente. Voltamos para casa em silêncio, eu e minha mãe. Mas era um silêncio leve, diferente do silêncio pesado que sempre nos acompanhou. Quando chegamos, ela me abraçou forte e disse que estava orgulhosa de mim. Eu senti minhas lágrimas finalmente caírem, não de dor, mas de alívio. Pela primeira vez eu estava começando a me entender com meu próprio passado. E enquanto deitava naquela noite, percebi que a honestidade que salvou meu emprego também estava salvando algo muito maior. Estava salvando quem eu era. E eu sabia que o próximo capítulo dessa história estava só começando. Nos dias que seguiram o jantar, senti como se estivesse vivendo entre dois mundos. No trabalho, eu ainda vestia meu uniforme, empurrava o carrinho de limpeza e seguia minha rotina como sempre fiz. Mas, ao mesmo tempo, carregava dentro de mim a sensação de pertencer a uma história maior, cheia de rachaduras, mas finalmente iluminada. Era estranho caminhar pelos corredores sabendo que 200 pessoas tinham opiniões sobre mim sem saber quem eu realmente era. Mesmo assim, eu levantava a cabeça como quem aprendeu a ocupar espaço. Ricardo passou a me observar de forma mais cuidadosa,
mas agora com um olhar diferente, quase paternal. Às vezes, quando eu estava limpando alguma sala, ele aparecia apenas para perguntar se eu precisava de algo. Não era invasivo. Era discreto, quase tímido, como quem tenta aprender passos novos depois de uma vida inteira andando torto. Eu percebia seu esforço, mas ainda mantinha certa distância. A ferida do abandono não cicatriza rápido, mesmo quando a pessoa que feriu tenta remendar. Certo dia, ao sair para o intervalo, encontrei a filha mais velha de Ricardo encostada no corrimão da escada. Ela me chamou pelo nome e perguntou se eu queria tomar um café com ela na esquina. Aquilo me surpreendeu. Aceitei, mesmo com o coração acelerado. Caminhamos até uma padaria simples e sentamos perto da janela. Ela me contou que, desde o jantar, vinha pensando muito sobre mim e sobre a forma como as histórias da família podem esconder segredos que ninguém imagina. Eu ouvi com atenção, tentando absorver aquele gesto inesperado. Enquanto tomávamos café, ela disse que admirava minha força, mesmo sem me conhecer profundamente. Aquilo mexeu comigo. Não estava acostumada a receber reconhecimento de pessoas que cresceram em um mundo tão distante do meu. Ela perguntou sobre minha infância, sobre Dona Berenice, sobre meus sonhos. E pela primeira vez senti que alguém da família estava realmente tentando me enxergar, não por obrigação, mas por vontade. Não era aceitação completa, mas era um início suave, como brisa depois de tempestade. Quando voltei ao trabalho depois daquele café, percebi que algo dentro de mim tinha mudado. Eu já não caminhava encolhida pelos corredores. Meus passos estavam mais seguros, como se, pela primeira vez, meu corpo estivesse entendendo que não precisava se esconder. Alguns colegas me cumprimentaram com mais respeito, outros ainda me olhavam com desconfiança, mas aquilo já não me atravessava como antes. A verdade tinha me deixado mais pesada, sim, mas também mais forte. Numa tarde chuvosa, enquanto limpava uma das salas vazias, Ricardo apareceu encostado na porta. Ele esperou eu terminar de guardar alguns sprays antes de falar. Disse que tinha conversado com os filhos e que todos estavam dispostos a seguir esse processo devagar, respeitando o meu tempo. Disse também que, se eu quisesse, poderia começar um curso interno de administração na empresa. Na hora, senti uma mistura de medo e orgulho. A oportunidade era enorme, mas também era um passo que eu nunca imaginei dar. Respirei fundo e contei a ele que tinha medo de ser vista como alguém que só crescia por causa do sobrenome. Ele ouviu em silêncio, como quem sabe que não tem o direito de justificar nada. Depois disse que só o mérito seria suficiente para me sustentar e que ele não permitiria favorecimentos injustos. Suas palavras eram firmes, mas carregavam humildade. E pela primeira vez, eu vi no rosto dele não só culpa, mas também vontade sincera de reparar o passado. Não perfeita, não rápida, mas verdadeira. No caminho de volta para casa naquele dia, o ônibus balançava nas ruas esburacadas, enquanto eu olhava pela janela, pensando em tudo. O céu estava nublado, mas havia uma luz amarela no horizonte, se abrindo tímida. Era exatamente assim que eu me sentia, vivendo numa travessia entre o escuro e o claro. Dona Berenice me esperava com o cheiro de arroz fresco e abraço quentinho. Quando contei sobre o curso, ela apertou minha mão com força, dizendo que era para eu aceitar sem medo, que meu valor vinha antes de qualquer sobrenome. Passei aquela noite inteira refletindo. Pensei em todas as vezes que limpei pisos, sem imaginar que poderia aprender a gerenciar setores. Pensei nas noites em que minha mãe chorou baixinho, achando que eu dormia. Pensei na criança que eu fui, tentando adivinhar quem era meu pai olhando para o teto da casa simples onde cresci. E pela primeira vez, senti que aquela criança finalmente tinha encontrado respostas. Duras, sim, mas respostas. E um caminho novo começava a se abrir diante de mim, mesmo que ainda tremesse ao dar cada passo. Antes de dormir, olhei para o teto e senti uma onda de gratidão silenciosa me atravessar. Pela coragem de perguntar, pela força de enfrentar, pela verdade finalmente exposta. Eu sabia que ainda havia capítulos difíceis pela frente, mas também sabia que não estava mais caminhando às cegas. A história que antes me escondia, agora me empurrava para a frente, e eu estava pronta para enfrentar o que viesse,
mesmo sem saber onde aquele caminho ia dar. Aceitei o curso de administração interna e logo na primeira semana percebi que estava entrando em águas completamente novas. A sala ficava no 9º andar e eu nunca tinha subido ali para outra coisa que não fosse limpar chão. Entrar como aluna, sentar em uma cadeira acolchoada e abrir um caderno novinho fez meu coração disparar. Era como se eu estivesse ocupando um espaço que, durante a vida inteira, achei que não me pertencia. Mas ali, naquele instante, eu estava assumindo que minha história podia ir além da faxina. Os primeiros dias foram desafiadores. Eu me sentia insegura, com medo de errar até na forma de segurar a caneta. Alguns colegas do curso sussurravam, outros me encaravam com curiosidade, e alguns fingiam não notar minha presença. Era um ambiente competitivo, cheio de gente que cresceu estudando em boas escolas. Eu, vinda da periferia e de uma vida marcada por improviso, me sentia um peixe fora d'água. Mas toda vez que pensava em desistir, lembrava das mãos de Dona Berenice segurando as minhas, dizendo que eu era capaz. Ricardo acompanhava meu progresso à distância, com uma cautela que eu apreciava. Ele não interferia nas aulas, não aparecia sem necessidade, mas eu sentia seu olhar de incentivo quando nos cruzávamos no corredor. Ainda era difícil chamá-lo de pai dentro da minha mente, mas aos poucos a raiva intensa foi dando lugar a algo mais complexo. Não chegava a ser perdão, mas era uma trégua necessária para eu seguir sem carregar um peso que já não queria mais sustentar sozinha. A filha mais velha de Ricardo também começou a aparecer mais na minha rotina. Às vezes me chamava para almoçar no refeitório da empresa. Outras vezes me mandava mensagens perguntando como eu estava indo nas aulas. Era estranho no começo, como se eu estivesse tentando encaixar uma peça nova num quebra-cabeça antigo. Mas com o tempo fui percebendo que ela não estava se aproximando por obrigação, e sim porque realmente queria criar um laço comigo. Isso aquecia um canto da minha alma que sempre foi frio. Enquanto isso, a empresa continuava sendo palco de olhares atravessados e de comentários maldosos. Algumas pessoas não aceitavam que eu estivesse fazendo cursos, que tivesse acesso a novas áreas, que estivesse sendo acolhida pela família do diretor. E, embora doesse ouvir, eu aprendi a filtrar. Os olhares não me definiam mais. A verdade é que quem viveu o que eu vivi cria uma blindagem silenciosa, feita de sobrevivência, resiliência e fé na própria caminhada. E essa blindagem me acompanhava todos os dias. Num fim de tarde, quando eu estava revisando alguns exercícios do curso, Ricardo se aproximou e pediu para conversarmos. Entramos em uma sala vazia e ele disse que estava orgulhoso de mim. Sua voz saiu trêmula, como se tivesse medo de ultrapassar algum limite entre nós. Eu respirei fundo e agradeci. Não era uma conversa comum. Era uma conversa entre duas vidas tentando se reconectar depois de anos de distância. Ele disse que via em mim a força que ele nunca soube reconhecer em Dona Berenice, e aquilo me tocou mais do que eu esperava. Quando cheguei em casa naquela noite, encontrei minha mãe sentada no sofá, descansando as pernas inchadas de tanto trabalhar. Sentei ao lado dela e contei sobre o curso, sobre o apoio inesperado da família de Ricardo, sobre a forma como eu estava tentando caminhar sem deixar as feridas me comandarem. Ela me abraçou e eu senti o cheiro familiar de roupa lavada no tanque. Minha mãe sempre foi meu porto seguro, minha âncora, minha verdade. Saber que ela estava calma me trazia paz num momento em que tudo ao meu redor parecia mudar tão rápido. Os dias seguintes foram intensos. Estudar, trabalhar e lidar com a reconstrução emocional não era fácil. Mas havia algo novo dentro de mim. Vontade. Vontade de crescer. Vontade de transformar. Vontade de provar para mim mesma que eu podia quebrar o ciclo de dor que veio antes de mim. Às vezes eu olhava para minhas mãos tão acostumadas à faxina e imaginava que elas podiam aprender a comandar um novo tipo de trabalho. Não porque eu queria deixar de ser quem sou, mas porque agora eu tinha escolha. Certo dia, ao atravessar o pátio da empresa, percebi que estava sorrindo sozinha. Era uma sensação estranha, quase leve demais para a história que eu trazia nas costas. Eu estava vivendo uma fase de descobertas, enfrentando meus medos e aprendendo a conviver com um pai que, mesmo tendo errado tanto,
agora tentava construir um vínculo real. Não era simples, não era rápido, mas era possível. E isso, sozinho, já era um milagre para alguém que cresceu sem respostas. Quando deitei naquela noite, senti algo diferente dentro de mim. Pela primeira vez, percebi que a vida estava me oferecendo a chance de ressignificar minha própria caminhada. Que eu não era mais apenas a menina que cresceu sem pai. Não era apenas a faxineira observada por câmeras. Eu era uma mulher reconstruindo sua história peça por peça, e no fundo do meu coração, eu sabia que essa nova fase ainda guardava revelações importantes. Revelações que poderiam mudar tudo de novo, e eu estava pronta para enfrentá-las. Com o avanço das semanas, a sensação de que minha vida estava entrando em território desconhecido só aumentava. Cada novo dia parecia me apresentar uma versão diferente de mim mesma. A menina que cresceu com medo da própria história agora caminhava pelos corredores da empresa com um certo tipo de firmeza que eu nunca imaginei ter. Ainda havia inseguranças, claro, mas elas já não me paralisavam como antes. Era como se, sem perceber, eu tivesse aprendido a respirar dentro de mundos que antes me esmagavam. No curso, comecei a me destacar nas atividades práticas. Entender como funcionavam os setores, a lógica das decisões administrativas, a importância de cada engrenagem da empresa me deixava empolgada. Eu anotava tudo, fazia perguntas, revisava em casa com a mesma dedicação com que limpava um chão difícil. A diferença é que agora eu sentia que construía algo para o futuro, algo que era meu, algo que não dependia de sobrenome, mas de esforço. Meus colegas começaram a perceber isso também. Um dia, a supervisora me chamou para conversar. Ela disse que o setor de operações precisava de uma assistente temporária e perguntou se eu tinha interesse. Meu coração pulou no peito. Eu tinha medo de parecer favorecida, mas ela garantiu que o convite vinha de outros gestores, que tinham visto meu desempenho no curso. Saber disso me emocionou profundamente. Dei um sim trêmulo, mas seguro. Era a primeira porta aberta que não vinha carregada de desconfiança ou curiosidade alheia. Era mérito, era trabalho. Quando contei a novidade para Ricardo, ele sorriu de um jeito que misturava orgulho e humildade. Disse que não interferiu em nada e que estava feliz por eu mostrar quem eu era de verdade. Eu acreditei. Pela primeira vez, acreditei sem duvidar. Ver aquele homem tentando ser melhor, mesmo tropeçando nos próprios erros, me fazia enxergar nuances que antes eu recusava. Ainda havia dores, ainda havia distância, mas havia também pontes sendo levantadas, e eu começava a atravessá-las devagar. Com o novo cargo temporário, vieram novos desafios. Entender relatórios, acompanhar processos, conversar com pessoas que antes mal me notavam. Às vezes, eu saía para o intervalo tremendo de nervoso, me perguntando se realmente era capaz. E sempre que a dúvida apertava, eu lembrava de Dona Berenice varrendo o quintal com o sol quente no rosto, dizendo que a gente só descobre a própria força quando para de fugir dela. Era isso que eu fazia agora. Parava de fugir. Alguns colegas ainda torciam o nariz quando me viam entrando em salas que antes eu limpava. Mas, curiosamente, muitos começaram a me tratar com respeito novo. Como se, ao me verem crescer, lembrassem que também tinham começado de baixo. A vida tem dessas coisas. Às vezes o preconceito só se desarma quando a verdade se impõe pelo exemplo. E eu seguia ali, passo a passo, mostrando que minha história não era atalho nem vantagem. Era luta. Era vida real. Em casa, Dona Berenice estava mais leve. Ela já não chorava escondido. Já não se encolhia quando o nome de Ricardo surgia. As visitas esporádicas à casa dele estavam se tornando um ritual estranho, mas pacífico. Às vezes, ela me dizia que nunca imaginou ver aquela parte da nossa vida se reorganizar. Eu também não. Mas era bonito observar minha mãe sendo tratada com a dignidade que sempre mereceu. Ela nunca pediu nada, mas sempre mereceu tudo. Os encontros com meus irmãos se tornaram mais naturais. Comíamos juntos, trocávamos mensagens, falávamos sobre o curso, sobre a vida. Ainda distante em alguns pontos, mas próximos no que importava, a vontade de construir laços reais. E cada pequeno gesto deles me lembrava que a família não é feita só de sangue.
é feita de escolha. Eles estavam escolhendo me incluir, e eu estava escolhendo permitir que isso acontecesse, mesmo que a cicatriz do passado ainda ardesse às vezes. Com o tempo, percebi que minha relação com Ricardo também estava mudando. Já não era apenas a busca por reparação. Era o início de uma convivência possível, humana, imperfeita. Ele me perguntava sobre o curso, me parabenizava pelas conquistas, pedia conselhos sobre como se aproximar de Dona Berenice. Era estranho, mas bom. Eu ainda não conseguia chamá-lo de pai, mas conseguia enxergar nele algo que antes era impossível, vontade sincera de estar. Quando olho para tudo que vivi até ali, percebo que a história nunca foi só sobre uma carteira esquecida na mesa. Foi sobre honestidade, sim, mas foi principalmente sobre coragem. A coragem de encarar verdades, de tocar feridas antigas, de abrir portas que eu jurava nunca querer atravessar. E enquanto eu seguia naquela jornada, entendia que a vida é cheia de capítulos inesperados e que, às vezes, o milagre não está no que encontramos, mas na força que descobrimos dentro de nós quando paramos de esconder quem somos.